E essa manhã eu vou compartilhar com você, baseado nas escrituras de Mateus 16, de 16 a 18, Atos 1, de 6 a 8, Atos 2, 22, 24, 32, 33, 36, 39, 41. Quantos memorizaram? Ok, para ficar mais fácil, se você quer marcar na tua Bíblia, vou falar sobre Mateus 16, vou falar sobre Atos 1 e 2 nessa manhã. E eu quero pedir você, onde você está, que você feche os seus olhos, levanta a sua mão direita e diga comigo: Senhor Jesus, meu coração, a minha mente, a minha alma, todos os meus sentidos estão direcionados agora para absorver a sabedoria da tua palavra. Fala ao meu coração, até coisas que o pastor não vai falar. Fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Quantos acreditam nisso? Que Deus fala com você coisas que eu não vou falar? Queridos, há muitos e muitos anos atrás, no ano de 1985, quem estava nascido, já era nascido em 1985, não preciso falar para você, né, que ficou mais para trás do que para frente. Em 1985, eu era apenas um jovem de 18 anos, que fazia parte de uma igreja bem tradicional, uma igreja metodista, cujo pastor era muito tradicional. Nós íamos para a igreja todos os domingos, tínhamos lá, recebíamos uma folhinha no início, na entrada, e ali tinha o prelúdio, tinha as antífonas, tinha a leitura bíblica, o momento que o coral ia cantar, depois tinha a pregação, o pós-lúdio e o famoso amém tríplice. Amém, 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 amém. Esse foi com um tom mais baixo assim, né? Não sei se isso é barítono, baixo, enfim. Mas era assim que eu convivia. E exatamente esse momento, quando eu ouvia o amém tríplice, era a hora que eu acordava no culto. E eu corria, a minha igreja era no piso de cima, eu corria lá para baixo para jogar ping-pong com meus amigos. Essa era a minha vida. Marcou tanto a minha vida que quando eu fui missionário no Uruguai, eu levei uma Bíblia, mas a segunda coisa que eu adquiri foi uma mesa de ping-pong. Porque eu acho que toda igreja tem que ter uma mesa de ping-pong, porque isso foi o que me manteve lá. Mas, veja, eu agora já tinha 18 anos e um amigo meu falou: Luiz, eu quero te convidar. Lembre-se que eu sou do interior do Rio de Janeiro. Então meu amigo falou: Luiz, eu quero te convidar para que a gente vá ao Rio de Janeiro. Nós vamos num encontro. Nós vamos num congresso de avivamento. E ele virou para mim e falou assim: o povo lá é tão animado que até no louvor, até cadeiras eles jogam para cima. Eu falei: meu Jesus, eu já imaginei a cadeira voltando, né? Meu amigo era empolgado, ele estava empolgado, não era tanto assim, mas... E eu aceitei ir, eu estava muito ansioso, preocupado, porque se você é convidado para um lugar que as pessoas jogam as cadeiras para cima, você fica preocupado mesmo. E eu viajei numa sexta-feira. E quando eu cheguei naquela sexta-feira lá, na primeira noite, teve o culto, e a gente dormiu naquele lugar mesmo, por ali. Eu não lembro exatamente se era num colchão, como era, mas enfim, eu lembro que antes de dormir, eu ouvi era como um desejo, mas que era uma voz dentro de mim, falando assim: me pede para você ser batizado no Espírito Santo. E eu virei e falei: eu não vou pedir isso. Gente, eu era de uma igreja que o pastor não acreditava nisso. O pastor disse para mim que
de Pentecostes ficou no Pentecostes. Depois que morreram os últimos apóstolos, não havia mais milagres, não havia mais cura, não havia nada mais sobrenatural. Aquilo cessou. Então, era uma agressão para a minha teologia adolescente. Mas, tudo bem, eu falei não, esperei. No sábado, eu fui para aquela reunião. Era uma reunião totalmente diferente. Não tinha o órgão da dona Francisca, da irmã Francisca, que tocava pedalando assim. Pá, pá, pá. Era não era órgão aquilo, chama harmônico. Alguém sabe o que é isso, não? Viu, eu sou muito mais velho que vocês nem imaginam. E ali, a irmã Francisca tocava e a gente cantava os hinos. Não tinha, tinha bateria, tinha guitarra, tinha teclado. Tinha até, vocês não vão acreditar, tinha até um americano vermelho, chamado Miguel Piper. Sério, tinha nesse encontro. É verdade, eu nunca falei com ele ali, mas tinha esse tal de Miguel Piper, que falava, você fez um desconto de 5 dedos. E falava, Jesus. E as músicas estavam num retroprojetor, que era a tecnologia de ponta da época. Alguém sabe o que é um retroprojetor? Isso tem bem mais gente, glória a Deus. Até me deixou mais tranquilo agora. E novamente, eu ouvi aquela voz falando assim, pede para você ser batizado no Espírito Santo. Eu falei, não vou pedir. Não vou pedir porque não vai acontecer nada. E não vai acontecer nada, eu vou ficar frustrado, eu vou voltar para casa chateado. Eu não vou pedir. Ok, passou todo o sábado. Domingo de manhã de novo. E aí domingo de manhã aconteceu. Como que eu poderia falar isso? Algo que estava mexendo com a minha cabeça. Domingo de manhã, teve o louvor que nem teve aqui hoje. Só que de repente o povo começou a adorar. O povo esqueceu a letra, o povo esqueceu a banda, o povo esqueceu todo mundo. Eles estavam adorando, eles estavam cantando em línguas, eles estavam adorando novas canções, cantando suas próprias canções para Deus, novos cânticos. E estava aquele mover todo, o cara do retroprojetor tirou a letra. E eu fiquei perdido. Porque na minha igreja a gente tinha um inário. E lá, pelo menos, tinha letra projetada, mas aquela manhã não tinha nada, só tinha o povo cantando. Então eu lembro que eu parei, eu cruzei meu braço, e eu fiquei olhando aquilo, e eu vi uma moça, aquela adorando a Deus, o rosto dela parecia angelical, ela estava perdida na adoração. E eu olhei aquilo e falei, Deus, eu não sei se esse negócio é teu, se não é. Mas uma coisa é o seguinte, se é teu, eu quero. Se é teu, eu quero. E aí, não o meu amigo que tinha me levado, porque ele era tão perdido quanto eu, que por sinal até meu cunhado, eu era tão amigo dele que eu casei com a irmã dele, mas tudo bem. Meu amigo estava perdido em algum lugar. Um outro rapaz que veio no ônibus com a gente, naquela excursão, não sei o que era, ele veio para mim e falou, você pode cantar do jeito que você quiser. Eu falei, eu posso? Ele falou, pode. Então eu levantei minha mão. Só que quando eu abri a minha boca para cantar, eu comecei Ralamanassora, Oramakalabaxa, Eramasekalabala, Urakaushu, Rukalamamama, Mekarabalachaya. Eu me lembro que eu voltei no ônibus, irmãos, e eu falava assim, será que ainda funciona? Ramamama, ou funciona? Eu acordei no outro dia de manhã e alguém passou por isso não? Quando você foi batizado no Espírito Santo, você pensou assim, será que foi só naquela hora, se vai funcionar de novo? No outro dia de manhã, quando eu acordei, eu falei, será que funciona? Funciona. E eu lembro que eu fui para o meu trabalho, e aí eu estava cheio, aquela coisa dentro de mim, eu não sabia o que fazer. Eu ia no banheiro, eu ia lá no banheiro, eu fechava o banheiro, em frente à caixa de descarga, sabe? Eu ficava lá,
Eu ficava lá e, irmãos, coisas sobrenaturais começaram a acontecer na minha vida. A partir daquele momento, eu não vou ter tempo de ficar contando história para você aqui essa manhã toda, mas coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Irmãos, eu estou aqui hoje contando essa história para você, porque hoje é o dia de Pentecostes. E eu quero dizer para você, para mim, o Pentecostes é todo dia. É todo dia. Para mim, o Pentecostes é hoje, mas é ainda hoje. Porque, meus irmãos, a igreja, quando nós olhamos para a história de Pentecostes, nós vamos lembrar que a igreja, ela nasceu como um movimento. E a igreja ainda é um movimento. Faz assim com a sua mão, diga: a igreja é um movimento. Eu amo a igreja. Quantos aqui amam a igreja? Eu amo a nossa igreja. Quantos amam essa igreja? Tá, eu não sei o que vem à tua mente quando você sente ou ouve a palavra igreja. Eu não sei o que vem à tua mente, não sei aquilo que você sente. Mas eu posso te dizer, e eu já preguei isso outro dia aqui, que provavelmente quando você ouve a palavra igreja, provavelmente está muito longe do que as primeiras pessoas da igreja pensaram ou experimentaram. Porque, meus irmãos, os cristãos dos primeiros séculos, ou do primeiro século, eles não pensaram em edifícios quando falava igreja, eles não pensaram em fileiras, eles não pensaram em bancos, eles não pensaram em bandas, luzes, telões, mezanino, câmera, eles não pensaram em absolutamente nada disso. A igreja era simplesmente uma reunião de pessoas que se reuniam em torno de uma crença. A igreja era simplesmente uma reunião de pessoas que se reuniam ao redor de uma crença de que Jesus era o Cristo ressuscitado, o Filho do Deus vivo. Isso era a igreja. Hoje em dia as pessoas vêm na igreja por motivos diferentes. Não estou dizendo que é você. Hoje em dia nós temos coisas até absurdas. Por exemplo, que a igreja tenha uma ala VIP para pessoas VIP sentarem. Quando a própria Bíblia diz que se entra na tua igreja um pobre, na tua reunião, um andrajoso, traga para frente, coloca ele no primeiro lugar. O lugar dos VIPs é esse na Bíblia. A igreja primitiva, tudo que eles tinham era isso, uma reunião ao redor do Cristo vivo. E eu posso dizer para vocês que isso era suficiente para eles. Irmãos, eu temo que nós como igreja nos tornemos consumistas. Eu temo que nós comecemos a nos queixar da cadeira que sentamos, da música que ouvimos, do conforto que temos ou não temos. Eu temo que a igreja se torne isso, porque isso não é a igreja. Eu sou agradecido, louvo a Deus por a gente ter uma estrutura tão boa. As pessoas vêm de outros lugares e ficam maravilhadas com a estrutura que nós temos. Eu sou agradecido por isso. Quantos são agradecidos por isso? Mas isso não é a igreja. Na verdade, o termo grego traduzido como igreja no Novo Testamento vem do termo grego eclésia. E que bom que em português esse nome é muito parecido, eclésia e igreja. Mas como hoje o Leandro trouxe aquela Bíblia, cadê você, Leandro? Isso, trouxe aquela Bíblia. Eu não vou poder deixar de conectar minha mensagem àquele monumento. Porque você acabou de ouvir ele falando sobre o King James, o rei Tiago, que publicou a Bíblia, que traduziu a Bíblia do inglês. Mas a verdade é que, com o tempo, esse nome que significa uma reunião de pessoas, uma assembleia, acabou se tornando o nome de um prédio. A gente fala
aonde que eu faço isso. Quando eu faço alguma coisa para o correio, e eu peço para colocar aqui, eu falo, eles pedem referência, eu falo, igreja. E eles vêm e não acham vocês. Mas eles também pensam que o prédio é a igreja. Hoje em dia, um monte de igrejas no Brasil estão usando a palavra church, que é a palavra em inglês para igreja. Agora, é interessante a gente saber disso, porque essa palavra, de fato, ela vem de um termo adaptado pelos godos, uma tribo germânica oriental, lá por volta dos anos 300. Vamos dizer isso de uma outra maneira. Os alemães criaram o nome, ou colocaram o nome de Kirche, que é casa do Senhor. E esse termo é que deu depois origem ao próprio termo americano, em inglês. Mas preste atenção, por que eu estou falando isso? Porque esse termo acabou criando uma teologia ruim. Porque a igreja se tornou um lugar em vez de ser um movimento. Quando eles falaram, é a casa do Senhor, onde nós vamos, quando eles falaram esse termo, na Kirche, e nós acabamos, church. E os americanos que nos evangelizaram, que foram os missionários aqui, eles trouxeram também essa teologia. Um movimento que era o movimento do Espírito Santo acabou sendo um movimento controlado pelo homem, restringido a um mero local, um edifício. Mas essa manhã eu quero te dizer que a igreja é um movimento do Espírito Santo. A igreja nasceu por um movimento do Espírito Santo. E a igreja não é um local, a igreja é um movimento de Deus na vida das pessoas, nos reunindo ao redor de um nome, Jesus Cristo. Eu quero mostrar uma foto de um amigo meu que eu conheci essa semana. Pode pôr a foto dele, por favor? Mas mostra o rosto dele, por gentileza, também. Não sejam tão preconceituosos. Eles vão... aí, você está vendo. Esse cara é o William Tyndale. Agora, o que o Leandro não sabe... Aí, Leandro. O que o Leandro não sabe é que mais ou menos 100 anos, um pouco menos, antes do rei Tiago, esse homem, um estudioso, ele fez algo muito ousado, um estudioso da Bíblia, da palavra de Deus. Ele, de fato, é muitas vezes referido como o pai da Bíblia em inglês. O rei Tiago é o filho. Isso era uma piada, era para você rir, mas tudo bem, acho que você não entendeu. O rei Tiago foi o King James, né? E ele, na verdade, traduziu e publicou a Bíblia em inglês a partir dos textos originais do hebraico e do grego. E ele foi um escândalo para a época, porque ao fazer isso ele começou a entregar o poder que estava na mão da igreja para o povo. Em 1524, para que você saiba, a Bíblia King James foi publicada em 1611. Em 1524, ele fugiu da Inglaterra para a Alemanha, onde pela primeira vez ele publicou a versão do Novo Testamento, que ela então foi contrabandeada para a Inglaterra. Esse Tyndale, ele continuou traduzindo a Bíblia, mas ali, um tempo mais na frente, um amigo dele traiu ele e ele acabou sendo queimado numa estaca em agosto de 1536. Mas algo que enlouqueceu os líderes da igreja da sua época é que ele traduziu essa palavra eclésia, que lembra, era traduzida como church ou igreja, ele traduziu para congregação ou comunidade. E o pessoal ficou enlouquecido dele ter feito essa tradução, porque ele mudou o foco do edifício para as pessoas. Põe a mão no teu coração, diga: a igreja sou eu. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga: você é a igreja. Mas diga comigo: a igreja, vamos dizer bonito agora, 1, 2, 3 juntos. Diga: a igreja é um movimento do Espírito Santo.
Em Mateus 16, nós vamos encontrar pela primeira vez a referência à palavra igreja na Bíblia. Jesus perguntou para os seus discípulos o que as pessoas estavam dizendo para ele. Ele falou: o que o pessoal está falando aí na rua a meu respeito? O que está sendo dito aí nas praças? O que está sendo dito nas feiras? O que está sendo dito a meu respeito? Alguns disseram: olha, eles estão dizendo que você é João Batista, eles estão dizendo que você é Elias. Então Jesus faz aquela pergunta clássica: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos creem nisso? E Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Que Jesus está dizendo: olha, essa declaração que você fez agora, de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, ela vai ser a pedra fundamental, ela vai ser o centro da minha igreja. A minha reunião, o meu povo, a minha assembleia vai se reunir ao redor dessa declaração de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga comigo: a igreja é um movimento reunido ao redor de um nome. Que nome que é? Jesus. No dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, essa reunião que Jesus proclamou em Mateus 16 foi oficialmente iniciada. Lucas, que foi o estudioso que relatou esses fatos, pesquisou, ele disse que após a ressurreição de Jesus, ele se reuniu, foi visto por mais de 500 pessoas. E ele passou 40 dias com seus seguidores. E ele disse: olha, vocês não vão sair a público até que o Espírito Santo apareça. Vocês não vão sair a público até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 1, de 3 a 8 diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhe deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uau, que incrível! Eles devem ter pensado: vamos receber poder, o que faremos com esse poder? Aqueles que estavam preocupados se eles poderiam agora sobrepujar o governo romano que os oprimia, se novamente o reino de Deus seria estabelecido, quando é que Jesus ia tomar conta daqueles miseráveis que cobravam impostos deles e os oprimiam? Jesus disse: ei, isso daí está a cargo do Pai. Vocês vão pensar o seguinte: vocês vão receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas. O que nós vamos fazer com esse poder? Nós vamos ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele falou: vocês vão testemunhar, não tem a ver com vocês, vocês vão proclamar a mim. Você que me viu vivo, vá, faça discípulos, seguidores meus, ensine, batize em meu nome, vão até os confins da terra. E eles devem ter pensado: nós no confins da terra, quem vai ouvir? Como vamos chegar lá? Mas eles voltaram e esperaram em Jerusalém. E Lucas, que é o pesquisador, diz que os apóstolos
Algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus esperaram. A Bíblia diz que uma multidão de 120 pessoas estavam reunidas no dia de Pentecostes, no dia dessa festa judaica, na cidade de Jerusalém. A cidade estava cheia de judeus convertidos de todo o mundo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre homens e sobre mulheres naquela sala, e eles foram cheios do Espírito Santo. Qual a evidência? Eles foram cheios do Espírito Santo e eles falaram em novas línguas. Aquele dia, eu fui cheio do Espírito Santo. E a evidência foi que eu falei em novas línguas. Mas eu não fui cheio do Espírito Santo para falar em novas línguas. Eu fui cheio do Espírito Santo para ser testemunha. Eu já contei essa história, mas eu acho que ela vale a pena contar. Quantos aqui vocês assistiram o Castelo Rá-Tim-Bum? Você viu os seus filhos assistindo, seus netos. Na minha rua tinha uma casa, do lado da minha casa, que parecia o Castelo Rá-Tim-Bum. A molecada da rua toda tinha curiosidade do que acontece nessa casa. Ali tinham 3 mulheres já idosas, solteiras e recatólicas. E elas tinham um Fusquinha 64 impecável, que só saía no domingo com aquele barulhinho assim. E ela saía, e todo mundo da rua queria saber. Ninguém nunca entrava naquela casa, ninguém sabia nada daquela casa. Eu era só mais um moleque da rua, que um dia, uma daquelas irmãs, das 3 irmãs, bateram lá na porta da minha casa e falaram com a minha mãe: Dona Maria, falou, seu filho está... Não, meu filho está trabalhando. Olha, nós tivemos um sonho. Nossa casa foi invadida no nosso sonho por sapos. E o seu filho ia lá na minha casa e orava, e os sapos sumiam. E a minha mãe falou: a vizinha quer que você vá lá orar na casa dela. Na casa da vizinha. Eu me lembro o dia que eu entrei. Eu precisava filmar tudo. Eu sou o único cara dessa rua que está entrando nessa casa. E de repente eu estava lá orando pela vizinha. Outro dia eu estava andando pela rua. E eu estava lá evangelizando uma pessoa. Lembra, eu sou um adolescente de 18 anos. Eu estou lá... E eu encontro uma pessoa, eu começo a conversar com ela, não vou poder entrar nos detalhes. E eu começo a falar: não, porque Deus, eu sei que você é assim, é desse jeito. Ela vira para mim: como você sabe? Você não me conhece. Você não me conhece. Eu falei: eu te conheço sim, vai sair em nome de Jesus. E de repente eu estava lá no meio da rua, numa rua escura, atracado ali com a pessoa, colocando a mão na cabeça, mandando: sai em nome de Jesus. Ele dizendo: não, sai, não, sai, não. E eu já pensando: não vai sair, estou desesperado. E de repente eu falo: sai, bum, cai no chão. E eu viro para aquela pessoa: você está envolvido com obras malignas. Ele fala: eu sou sacerdote de uma obra maligna. Mas ele estava lá no piso. Eu fui para casa: eu sou agora o Superman espiritual. Eles falaram na língua dos judeus que estavam ali presentes. Gente diferente de todas as regiões visitavam Jerusalém para aquela festa. E eles estavam perguntando: como que esses galileus falam a nossa língua? Irmãos, eram 14 grupos diferentes que ouviram a própria língua naquele dia. Irmãos, esse não era um movimento, uma mensagem judaica. Jesus estava certo? Era para o mundo inteiro. Naquele dia eles estavam falando para o mundo inteiro. E aqueles que ouviram perguntaram: o que significa isso?
E Pedro, meus irmãos, se levantou e pregou o primeiro sermão da história da igreja. Atos 22, de 22 a 24, e outros textos que eu vou lendo com você, eu vou te nomeando. Atos 2, começando pelo 22, fala: israelitas, ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram, pregando ele numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Versículo 32, Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Versículo 36, portanto, que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E o que Pedro respondeu? Frequentem a igreja. Foi isso? Não percam o culto da noite, porque quem vai estar pregando é o pastor Skip. Foi isso? Não, porque não fazia nem sentido. O que ele diz: arrependam-se. Passem a navalha no coração de vocês. Se arrependam. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a promessa é para vocês. Levanta a tua mão que está no céu. A promessa é para vocês. A promessa é para vocês. Mas a promessa também é para seus filhos. Eu quero declarar que nós vamos ser famílias cheias do Espírito Santo. Um povo cheio do Espírito Santo. Um povo movido pelo Espírito Santo. Um povo que anda no poder de Elias. Um povo que anda na unção e no espírito de Elias. É para todos os que estão longe. Você tem alguém hoje longe? Um filho que ainda não está na casa de Deus. Um parente que ainda não se converteu. Um amigo que você está evangelizando e que você vai trazer na sexta-feira no teatro do Giovanni Si, e ele vai se converter. Você tem alguém que está longe, porque diz que é para os que estão longe. É aqueles que estão longe geograficamente também. E era longe para que estavam, para quem está falando aqui, é para aqueles que estão longe cronologicamente, porque chegou a nós. É para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Atos 2:41 diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E como Jesus previu, o Pentecostes deu origem a uma reunião de fé em torno de uma pessoa, Jesus Cristo, ressuscitado, o Filho de Deus, do Deus vivo. Irmãos, eu quero te dar uma péssima notícia, ou muito boa, não sei. Você não pode vir à igreja. Você é a igreja. A notícia ruim é que você não pode vir à igreja, mas a notícia boa é que a igreja pode vir à igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não é sobre um local. Naquela época não havia um. A igreja não é sobre um estilo. A igreja não é sobre um ritual. A igreja não é sobre uma liturgia. Afinal, naquela época não havia nenhum estilo, não havia nenhum ritual, não havia nenhuma liturgia. A missão da igreja era fazer só uma coisa: seguidores de Jesus Cristo. E daquele dia em diante, meus irmãos, daquele dia de Pentecostes, sempre houve um grupo disposto a viver esse ideal. Um grupo que recusou tornar a igreja meramente um edifício. Eu quero declarar isso nessa manhã. Eu estou falando para pessoas como aquele grupo. Um grupo de pessoas que recusa fazer dessa igreja meramente um edifício, fazer dessa igreja meramente um auditório, fazer dessa igreja meramente um lugar para vir.
essa é uma família para pertencer. Missionários rejeitaram essa ideia de que a igreja é só um lugar para ir, uma liturgia para escutar e participar, uma música para cantar. Plantadores de igreja decidiram que a igreja não seriam isso, evangelistas, tradutores da Bíblia, como nós ouvimos hoje a respeito de William Tyndale, pastores estudantes, gente, contrabandista de Bíblia. Quantos já ouviram falar da missão Portas Abertas? O irmão André, vale a pena ler a história do irmão André. Ele faleceu recentemente. Era aquele que entrava com um Fusca cheio de Bíblia na União Soviética, e quando ele passava pela fronteira, eles abriam o capô do Fusca. Quem aqui já teve um Fusca cheio de Bíblia? Não, né? Abriu, e os guardas não viam as Bíblias ficavam invisíveis. Homens como o irmão André, gente como você, que doa, que serve, gente que torce quando alguém é batizado, que vai estar aqui no dia do batismo, vibrando, torcendo, falando: uau, essa pessoa batizou, glória a Deus. Gente que ainda chora em cada batismo, gente que ainda se emociona quando cada pessoa entrega a vida para Jesus. Gente que sabe que a igreja não é um lugar para você vir e assistir. Pessoas que entendem que quando você se reúne lá no seu escritório, quando você se reúne lá na sua célula, lá na sua casa, você é igreja. Pessoas que entendem e perceberam que quando você serve os pobres, você é igreja. Quando você ora pelos enfermos, não precisa ser aqui dentro, lá na rua, no ônibus, em casa, você é a igreja. Quando você vive os valores de Jesus, quando você é perseguido, quando você sofre bullying, quando você se sente rejeitado, seja lá no teu escritório, seja na obra que você trabalha, na fábrica, num clube, ou mesmo na tua família, você é igreja. Irmãos, somos o movimento do Espírito Santo. Deixa eu dizer isso de novo para você, porque isso aqui é uma chave muito importante. Somos um movimento do Espírito Santo. Guardou isso? Se somos um movimento do Espírito Santo, então eu e você nos movemos pelo Espírito. Tudo que fazemos, quer vivamos, quer comamos, quer durmamos, quer levantemos, quer trabalhemos, tudo fazemos movidos pelo Espírito Santo. É por isso, meus irmãos, que nós continuamos a plantar campos. Nessa quarta-feira nós tivemos o privilégio de nos reunir no Boqueirão, mais de 130 pessoas para a glória de Deus, e nesse exato momento o pastor Francisco e uma turma está lá em Campina Grande do Sul, reunida com mais de 130 pessoas também. Estamos fazendo isso porque nós entendemos que a igreja não é esse lugar, a igreja é um movimento, a igreja é um movimento. É por isso, irmãos, que nós fazemos bazares. Vocês precisavam ver ontem aqui, não, essa semana inteira, parecia um formigueiro de mulheres preparando o bazar. Elas conversam, elas comem. Eu não sei se elas fazem mais uma coisa que a outra, mas enfim, fizemos um bazar maravilhoso, como a Edna falou na semana passada. A inflação não chega no bazar nunca, o preço é o mesmo há 10 anos. Nós fazemos curso para mulheres, nós temos balé para crianças, nós temos futebol, nós temos mercado social. Nós fazemos isso porque nós sabemos que a igreja é um movimento do Espírito Santo. Irmãos, nós temos campus latino, nós vamos ter outros tipos de cultura, porque a igreja é multicultural, é para todos os povos. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É por isso que nós treinamos líderes, é por isso que nós abrimos células, é por isso que nós ordenamos pastores, é por isso que nós levantamos fundos, construímos escolas, sustentamos e enviamos missionários, porque nós não acreditamos que a igreja é uma organização, a igreja é um organismo vivo, a igreja é um corpo, a igreja é um movimento do Espírito Santo.
Você devia estar muito, 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 muito empolgado, porque você é isso. Eu não sei o que vem à tua mente quando você ouve a palavra igreja. Eu não sei o que você sente quando você ouve a palavra igreja. Mas nesse dia de Pentecostes eu quero lembrar para você o que ela é. Ela é um encontro multicultural, multiplicador de pessoas cheias do Espírito Santo que acreditam que Jesus é o Salvador e cuja vida reflete os seus ensinamentos. Nós estamos aqui porque concordamos com Pedro. Jesus é o Cristo. A gente não está em dúvida. Nós não estamos esperando o próximo Messias. Nós não estamos em dúvida de que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós estamos declarando, como Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo para mim. Tu és o Filho do Deus vivo para minha casa, para minha família, para os meus negócios. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Esse aleluia foi bom demais. Eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte: que o que aconteceu com eles no Pentecostes é o padrão de Deus eu diria que é a amostra de Deus de como deve ser os nossos encontros. Se a primeira reunião foi assim, as outras não deveriam ser diferentes. Sabe uma coisa que às vezes eu tenho surpresa? Eu fico surpreso porque tem crentes que foram batizados do Espírito Santo e só falou em línguas naquele dia. Eles perdem a oportunidade de orar em línguas na frente da caixa de descarga do banheiro do trabalho. Eles perdem a oportunidade de levantar de manhã e falar, ainda fala em línguas. A gente não vai ter tempo de falar sobre isso, mas, irmãos, essa é uma linguagem de intimidade. Porque é uma língua que é só para você e Deus. É uma descarga direta. O que aconteceu com eles no dia de Pentecostes? Que é um padrão para as nossas reuniões. Todos receberam um toque do Espírito Santo. Eu quero declarar para você que sempre que nós nos reunimos com a igreja, você deve carregar essa expectativa que Ele vai tocar você de alguma maneira. Todos que estavam presentes tiveram um toque do Espírito Santo. Cada um que estava ali foi usado de maneira sobrenatural para tocar outras pessoas. Levanta suas mãos aos céus, eu quero declarar isso para você. Essa semana, você vai tocar alguém sobrenaturalmente. Prepara com a sua expectativa, que alguém vai ser tocado sobrenaturalmente. As pessoas vão dizer e vão perguntar, o que é isso? Que farei com isso? Pode abaixar a sua mão. Vamos lembrar mais algumas coisas dessa primeira reunião. Eles fizeram mais do que eles eram capazes de fazer. Deixa eu declarar algo para você. Como um ser espiritual, você deveria usar habilidades espirituais na sua vida toda. Porque a vida do cristão não se separa no natural e no espiritual. Nós somos naturalmente espirituais e espiritualmente naturais. Isso quer dizer que lá no seu trabalho,
você pode orar em línguas para resolver um problema. Um problema que você não sabe como. Eu almocei essa semana com uma pessoa que ela me contou que foi no banco e deu um enrosco numa transferência que ela precisava fazer. E o banco falou que não tinha como, porque não tinha todos os documentos necessários, ou faltava alguma coisa, eu não tenho os detalhes, mas o que me gravou foi que a pessoa desceu e começou a orar em línguas. A secretária dele perguntou: o que você está fazendo? Eu estou orando. Ó, detalhe, essa pessoa ainda não foi nem batizada nas águas. E ela está lá, xarabalacá. Daqui a pouco do banco chamam ele e falam: ó, ligaram aqui e fulano de tal conhece essa outra pessoa que conhece isso e diz que essa transferência tem que ser feita hoje. O diretor do banco mandou fazer a transferência. Pum, resolvido. Eu sei, a gente sabe que foi diretor nada, foi o diretor. Foi o diretor. O Cristo, meus irmãos, o Filho do Deus vivo, todos eles fizeram algo mais, que eram capazes de fazer mais do que as habilidades naturais. E sabe o que aconteceu? Eles atraíram uma grande multidão para eles. Você também vai atrair pessoas para você. Prepara, porque ali diz que uns creram, outros zombaram. Uns creram e outros falaram: estão bêbados. Uns creram. Sempre tem alguém que vai tirar da tua cara. Sempre tem. Não tem problema. Sempre vai ter alguém que crê. Quando eu fui para o Uruguai, um amigo me perguntou: Luiz, você vai começar uma igreja, qual o seu plano? E irmãos, nessa hora eu levei um choque, porque eu não tinha plano nenhum. Ele falou: qual o seu plano? Eu falei: não sei, eu nunca fiz isso. E eu orando, falei: Deus, como eu vou fazer? Como que se começa uma igreja? Como que você vem para uma nação onde você não conhece ninguém, nunca viu ninguém, você não tem referência nenhuma, você não pode dizer: eu sou da igreja do pastor Miguel, eu sou da CCC. Não pode. E ainda sendo brasileiro, todo mundo pensa que você é da Universal do Reino de Deus. E Deus, como eu vou fazer? E orando, o Senhor virou para mim e falou assim: Noé começou o mundo com 8 pessoas. Você tem 4. E é para começar uma igreja, não é para começar o mundo. Começa com a tua família. Às vezes nós pensamos que nós somos limitados, e realmente somos. Mas eu me alegrei essa semana passada, porque eu recebi um vídeo lá da igreja do Uruguai. Não tinha lugar nas cadeiras. Cheio. O pastor Beto falou: pastor Luiz, vou começar um segundo culto. Num país totalmente secular, num país onde as pessoas não creem em Deus. E as pessoas não chegaram porque a gente tem uma boa palavra, porque a gente tem um bom background, não é porque a gente é conhecido. Elas vieram por causa do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vai atrair pessoas para você, para a tua célula, para a tua casa, para a tua vida. E eles viram uma salvação incrível, viram uma colheita admirável, incrível. A igreja começou com um movimento do Espírito Santo e ela ainda está no movimento. A igreja começou movida pelo Espírito e nós também ainda estamos sendo movidos pelo Espírito. Você pode ficar de pé comigo essa manhã?